Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Elander, sou professor de Física e nessa aula a gente vai resolver a prova de Física do vestibular de Medicina da Unicristos 2021.2. Vamos começar com a questão 47, que é a primeira questão de Física da prova. Então acompanha comigo a leitura da questão. Ela diz o seguinte: duas bacias de mesmo formato, peso e medida, ou seja, idênticas, estão inicialmente vazias. Em seguida, no fundo de apenas uma delas é colocado um cubo de gelo e, logo depois, ambas as bacias são completadas com água até o nível máximo, na mesma horizontal, nos dois casos, mas sem transbordamentos. Considerando que as duas bacias são postas cada qual em uma balança e que ambas as balanças estão igualmente calibradas, pode-se afirmar que há, aí ele dá as opções para a gente marcar a correta, mas vamos entender essa situação. Olha só, coloquei aqui esses recipientes. Digamos que esse daqui é o primeiro recipiente, aquele recipiente que não vai ser colocado o cubo de gelo. O que vai acontecer? Ele vai colocar água aqui até uma determinada altura, uma determinada medida aqui da água. E depois vai colocar numa balança. Digamos que quando ele coloca na balança, o peso registrado na balança seja P1. Ok. No outro recipiente, ele vai colocar um cubo de gelo e depois ele vai colocar água até que fique na mesma medida da primeira, na mesma altura. Olha só, ele coloca o cubo de gelo e ele vai colocar água até que fique na mesma medida. Nessa situação, eu vou ter que, quando eu colocar esse segundo recipiente numa balança, a balança vai registrar um peso P2. O que é P2? É o peso do líquido que tinha antes de ser colocado o gelo. Vamos pensar dessa forma. Mais o peso do gelo. Ok. Você há de convir comigo que se eu não tivesse gelo aqui nesse recipiente, o líquido ele estaria numa medida, aqui numa altura um pouco menor. Então é esse peso do líquido que eu estou chamando de P2. Esse peso do líquido um pouco menos do que nessa situação P1. Aí eu estou somando com o peso do gelo, ok? Por isso que eu estou colocando P2 mais PG, que é o peso do gelo. Bem, vamos analisar as forças que estão agindo aqui nesse bloco de gelo em equilíbrio. Se nós analisarmos, nós vamos ter o peso do gelo aqui para baixo, olha só, que a gente está chamando de PG, e a gente tem ainda o empuxo, veja só, o empuxo aqui para cima. Como esse nosso bloco de gelo está em equilíbrio, eu tenho que o empuxo vai ser igual ao peso do gelo. O empuxo igual ao peso do gelo. Mas a gente sabe que pela própria definição, empuxo é igual ao peso do líquido que se deslocou. Como assim, professor? O peso do líquido que se deslocou? É o seguinte, como eu estava te falando, se não tivesse o gelo, eu teria, veja só, uma quantidade de água numa medida, numa altura um pouco menor. A medida aqui, olha só, seria um pouco mais baixa. Quando eu coloco gelo, essa medida de água ela vai subir, essa altura da água vai subir. O que acontece? Esse líquido deslocado, ele tem um peso também. E o peso do líquido deslocado é exatamente igual ao empuxo. Então eu poderia escrever para essa equação aqui o seguinte, ó, P2, quem é que é P2, professor? É o peso dessa parte aqui do líquido, ó, quando não tem o gelo, mais o peso do gelo. Só que, olha só, o peso do gelo é igual ao empuxo e o empuxo é igual ao peso do líquido que se deslocou, ou seja, igual a essa faixa aqui, vou colocar até de outra cor, que se deslocou. Acontece que quando eu somo, veja só, o peso desse líquido que já tinha, mais o peso do líquido que se deslocou, eu tenho como se eu tivesse aqui, olha só, o peso do líquido que tem exatamente no primeiro recipiente, como se eu tivesse a mesma quantidade de líquido. Então eu posso escrever, veja só, que P1, o peso registrado na balança 1, é igual exatamente a P2 mais o peso do líquido que se deslocou. Ou seja, o peso registrado nas duas balanças é exatamente igual. O gelo ele não vai interferir, ok? Então, nessa situação, eu marco aqui a alternativa A, que diz o seguinte: a leitura em cada balança será a mesma para as duas bacias. E a gente marca aqui, sem sombra de dúvidas,
a nossa alternativa A. Essa questão não é uma questão tão simples, eu diria que até a questão mais difícil da prova. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários que a gente responde. Vamos à segunda questão, olha só, segunda questão do nosso vídeo, que é a 48 aqui da prova. Ela diz o seguinte, vou colocar aqui outro marca-texto. Um campo magnético constante possui um módulo igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Esse campo atravessa uma espira circular de área igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, formando um ângulo de 60 graus com uma reta normal a essa espira. Assim, pode-se inferir que a intensidade do fluxo do campo magnético que atravessa a espira vale... Então vamos entender mais uma vez essa situação. Veja só, deixa eu colocar aqui uma espira circular, ok? O que acontece? Ele diz que tem um campo magnético que vai fluir aqui, veja só, por dentro dessa espira. De tal maneira que ele diz que forma um ângulo de 60 graus como a normal. O que é que eu vou escrever aqui então? Que o ângulo formado por todo esse campo magnético com a normal, ou seja, com aquela reta perpendicular ali à área da espira, é de 60 graus, ok? Então, campo magnético aqui B, com um módulo igual a 2 vezes 10 a menos 4 Tesla, formando um ângulo de 60 graus aqui com a normal, aquela reta perpendicular, reta imaginária perpendicular à área da espira. Ok. E ele pede o fluxo desse campo magnético, considerando ainda que ele dá a área dessa espira. Professor, como que eu calculo o campo magnético? Na verdade, como que eu calculo o fluxo desse campo magnético? Olha só. Para eu calcular o fluxo do campo magnético, eu vou escrever o módulo do campo magnético, multiplico pela área da espira e ainda pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor campo magnético e a reta normal, que no caso aqui da gente, ó, como a questão falou, é de 60 graus. Quando eu faço essa conta, eu já tenho o fluxo. Vamos fazer. Olha só, vou colocar outra cor aqui pra gente. Eu vou ter o seguinte, fluxo igual campo magnético, tá aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. 2 vezes 10 elevado a menos 4. Ok. Área diz pra gente, a questão, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Então vamos colocar aqui. E ainda cosseno de 60. Cosseno de 60, a gente sabe que é exatamente igual a 1/2. Então eu vou colocar aqui, ó, vezes 1/2. Vou poder cancelar esse 2 com esse 2, e o que vai sobrar aqui pra gente desse fluxo do campo magnético vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 6, veja só, aqui eu vou ficar com menos 4 mais menos 2, que vai dar menos 6. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. E daí a gente marca aqui, sem sombra de dúvidas, a nossa alternativa A também nessa questão, ok? Então essa daqui já é a nossa resposta para a nossa questão 48, a nossa segunda questão de hoje. Vamos então para a nossa próxima questão. Deixa eu mudar aqui de página, colocar aqui mais para cima. Bem, vou dar mais um zoom aqui para ficar melhor para a gente. E a gente está aqui agora na questão 49, que diz o seguinte, olha só. Uma superfície esférica polida, ou seja, um espelho esférico, conjuga de um objeto real uma imagem que ela é virtual, direita e maior. Sobre o tipo de espelho, olha só, o tipo de espelho e a posição do objeto, tipo de espelho e posição do objeto sobre o eixo principal, pode-se afirmar que se trata de um espelho? Então veja só, vamos conversar. Se a gente lembrar, um espelho convexo, veja só, um espelho convexo, digamos que aqui a gente tem um espelho convexo, ok? Conjuga de uma imagem real, de um objeto real, na verdade, uma imagem que ela é, olha só, virtual, direita e menor. Então, para espelhos convexos, eu tenho uma imagem que ela é virtual, olha só, virtual, ela é direita e ela é menor.
Só você lembrar dos espelhos que a gente acha em supermercados, em ônibus, aquele espelho que você se vê bem pequeno. Lá dentro do espelho você não se vê de cabeça para baixo, você se vê de uma forma direita, ou seja, no mesmo sentido, a mesma orientação, o objeto e a imagem, e você se vê menor. E a imagem ela é dita virtual, ok? Então isso para espelhos convexos. Professor, e para qualquer posição? Sim, para qualquer posição do objeto aqui em relação ao espelho, você vai ter uma imagem que ela é virtual, direita e menor. O que acontece? Para o espelho côncavo, as características da imagem dependem da posição do objeto. Então vamos conversar um pouquinho sobre o espelho côncavo agora. Veja só, vou colocar aqui o eixo e vou colocar o espelho côncavo aqui, ok? Vou colocar para esse espelho côncavo o foco bem aqui e o centro de curvatura, digamos, bem aqui. Vamos analisar aqui algumas posições do objeto. Veja só, vou colocar aqui outra cor para a gente. Eu vou começar com um objeto aqui antes do centro de curvatura. Aqui o objeto, vou dizer que aqui é a posição 1. Quando o objeto está antes do centro de curvatura, eu vou ter uma imagem que ela se forma aqui entre o foco e o centro de curvatura. Essa imagem, ela é, veja só, virtual, porque ela é formada, aliás, ela é real, porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Ela é invertida e ela é menor. Eu vou até desenhá-la um pouco menor aqui. Olha só, isso aqui é a imagem, linha, linha, relativa aqui ao objeto 1. Ok. O que vai acontecer? Eu vou aproximar agora esse objeto. Eu vou colocar, olha só, ele agora em cima do eixo, em cima do centro de curvatura. O que acontece? Essa imagem, agora nessa situação, eu vou chamar aqui de 2, olha só, a imagem é 2'. Nessa situação, a imagem ela é também invertida, ela também é real, ou seja, formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz, só que agora ela é do mesmo tamanho. Observou? Antes do centro de curvatura a imagem é menor. Quando eu vou aproximando o objeto do espelho e ele está aqui no centro de curvatura, essa imagem ela já é do mesmo tamanho. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar um pouco mais essa imagem. Eu vou colocar ela bem aqui, veja só. A imagem não, né? O objeto. Vou aproximar um pouco mais esse objeto. Nessa situação, eu vou ter uma imagem que ela continua sendo invertida, ela continua sendo real, só que agora essa imagem aqui, 3', relativa a esse objeto que está nessa posição 3, só que agora ela é maior do que o objeto. Percebe que quando eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem vai crescendo? É isso que acontece. Bem, então essa imagem ela vai se distanciando do espelho e crescendo. Vou colocar agora esse objeto, olha só, na posição aqui exatamente em cima do foco. Vou chamar aqui de 4. Nessa situação, vou colocar assim, ó, a imagem ela vai se formar lá no infinito. A gente diz que é uma imagem imprópria. Vou chamar aqui de 4'. Bem, eu vou continuar aproximando esse objeto, de tal forma que agora ele está aqui, veja só, entre o foco e o vértice. Olha só, vou chamar aqui de vértice. E esse meu objeto, nessa posição que eu vou chamar agora de 5, ele está entre o foco e o vértice. Nessa situação, é a única situação em que o espelho côncavo ele vai conjugar uma imagem que ela é virtual, ou seja, ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz refletidos no espelho. É a única situação que um espelho côncavo vai gerar uma imagem virtual. Essa imagem ela é virtual, ela é direita e ela é maior, ok? Virtual, direita e maior. Então percebe uma coisa. Quando o espelho côncavo ele gera uma imagem direita, necessariamente essa imagem ela é virtual, ok? Isso para o espelho côncavo. Vamos colocar aqui todas essas informações aqui para o espelho côncavo. Ok, professor, então temos aqui todas as possibilidades de formação de imagem para o espelho convexo e para o espelho côncavo. Vamos voltar aqui à questão. Ele diz que para um objeto real, ele vai conjugar uma imagem que ela é virtual, que ela é direita e que ela é maior. Percebe uma coisa, você poderia ficar em dúvida. Imagem virtual pode ser um espelho convexo. Só que no espelho convexo, a imagem virtual que ele forma, ela é menor, veja só.
ela é direita, mas ela é menor. E ele está dizendo para a gente que essa imagem virtual é direita e maior. Então percebe que é essa situação 5 aqui, ó. O objeto ele está na frente de um espelho côncavo, não de um espelho convexo. E daí ele está entre o foco e o centro de curvatura. Porque nessa situação eu tenho uma imagem que ela é virtual, ou seja, formada pelo prolongamento dos próprios raios de luz que refletem no espelho. Ela é direita, veja só, e ela é maior. Ela é maior. Então a gente tem o seguinte, veja só, ele fala pra gente que é um espelho, pode-se afirmar que se trata de um espelho. Vamos logo eliminar a que fala que é espelho convexo. Não pode ser a B, não pode ser a C. Vamos ver a letra A, espelho côncavo, ok. E o objeto é posto exatamente acima do foco. Se o objeto fosse posto acima do foco, seria essa situação aqui, ó, situação 4. A imagem seria imprópria, então não é esse o caso. Letra D, vamos eliminar aqui essa letra A. Na letra D ele fala é côncavo, ok. E o objeto é posto entre o foco e o vértice do espelho. De fato, entre o foco, como a gente viu, e o vértice do espelho, ele vai conjugar uma imagem virtual direita e maior conforme o que a questão fala pra gente. Então essa daqui é a nossa resposta, alternativa D. E vamos ver aqui a alternativa E, só para ver o que tem errado. Ele fala o seguinte, é um espelho côncavo, ok? E o objeto é posto entre o foco e o centro de curvatura. Olha só, quando o objeto é posto entre o foco e o centro de curvatura, por exemplo, essa situação 3, ele vai conjugar uma imagem que ela é real, invertida e maior. Ok? Real, invertida, aqui e maior. Bem, então a gente fica aqui de fato com a nossa alternativa D, que é a nossa resposta. Vamos agora já para a próxima questão. Olha só, nossa próxima questão é a questão 50 da prova. E ela diz o seguinte, um gerador de força eletromotriz E igual a 220 volts e resistência interna R igual a 2 ohms é ligado a um motor de força contra-eletromotriz E' e resistência interna R' igual a 2 ohms também. E também uma resistência R igual a 18 ohms, como mostra a figura a seguir. Está aqui a figura. Ok, professor. Continuando a leitura, ele diz assim, se durante o seu funcionamento o motor elétrico tiver sua rotação travada, qual será a corrente que fluirá pelo circuito? Veja só, o que acontece? A força contra-eletromotriz, que ele diz aqui pra gente, ó, que ele dá aqui pra gente como E', ela representa justamente a parcela da energia elétrica que é convertida em energia mecânica nesse motor. Tem uma parte que é convertida em energia mecânica, uma parte em energia térmica, mas a força contra-eletromotriz ela representa exatamente a parte da energia elétrica fornecida ali pelo gerador, que vai ser convertida em energia mecânica. Se eu travo esse motor, não permitindo ali a conversão em energia mecânica, eu não vou ter essa força contra-eletromotriz. Lembra, ela é justamente aquela parcela que se converteria em energia mecânica. Se eu travo o motor, eu não tenho a parcela que se converte em energia mecânica. A energia ela vai ser dissipada ali, em maior parte, no resistor, na resistência interna desse nosso motor. Ou seja, o que acontece? Nesse circuito, onde eu tenho bem aqui, veja só, o motor, eu vou considerar que essa força contra-eletromotriz ela é igual a zero, exatamente porque está travado ali o motor e não vai ter essa conversão que eu estou conversando, né, com você, que eu estou falando para você. Então esse meu circuito, ele é desse tipo aqui, veja só. Isso aqui é zero, isso aqui é 2 ohms, essa outra resistência é 2 ohms, e está aqui essa resistência de 18 ohms. E ele fala para a gente que a força eletromotriz dessa bateria é exatamente igual a 220 volts. Ok. Então o que eu vou fazer? Para eu achar essa corrente, eu vou usar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Portanto, I vai ser igual a U sobre R. Esse R é a resistência equivalente, que é muito fácil da gente descobrir aqui, veja só. Ela vai ser 18 mais 2 mais 2. Porque se você reparar, eu tenho um único caminho para a corrente elétrica.
E como eu tenho um único caminho para a corrente elétrica, significa que esses resistores estão em série. Quando eu somo aqui, deu 22, por isso que eu somei, né? Porque estão em série. E a DDP, a força eletromotriz da bateria aqui no caso, 220 volts. Então vamos substituir, olha só. A corrente ela vai ser igual a 220 sobre 22, que é a resistência equivalente. Isso daqui vai dar exatamente igual a 10 amperes. E a gente marca aqui nossa alternativa C, sem sombra de dúvidas, nessa questão. E já vamos para a nossa próxima questão, veja só. Vou colocar aqui outra página aqui pra gente. Melhorar aqui o nosso zoom. Olha só um momentinho para ficar legal. Tá bom assim, né? Vou colocar 170. Bem, vamos lá. Questão 51 diz o seguinte. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível uma máquina térmica operar com rendimento de 100%. Qual seria então o rendimento máximo? Em 1824, Carnot respondeu essa pergunta, antes de os enunciados da segunda lei da termodinâmica serem formulados. Carnot descobriu que uma máquina reversível é a máquina mais eficiente que pode operar entre dois reservatórios dados. É um texto aqui do Tipler, que é um livro bem conhecido no ensino superior. E ele diz assim pra gente. Assim, com base no texto e nos conhecimentos prévios acerca do ciclo de Carnot, pode-se afirmar que esse ciclo é composto de duas etapas. Quais são essas etapas? É isso que a questão vai cobrar da gente. Veja só, deixa eu colocar aqui um diagrama aqui pra gente analisar essa questão. Esse diagrama é um diagrama que eu vou escrever da pressão pelo volume, aqui no ciclo de Carnot. Então, o que acontece? No ciclo de Carnot, eu vou ter uma transformação, olha só, que ela é uma transformação aqui isotérmica, é uma expansão isotérmica, vamos colocar aqui, ó, expansão isotérmica, Além dessa expansão isotérmica, eu vou ter aqui, olha só, vou colocar até outra cor, uma expansão adiabática, vamos colocar aqui, ó, expansão adiabática. Depois eu vou ter, aqui no ciclo de Carnot, uma compressão isotérmica, veja só, vamos colocar aqui, ó, compressão isotérmica. E por fim, aqui no nosso ciclo de Carnot, eu vou ter uma compressão adiabática. Vamos colocar aqui, ó, compressão adiabática. Ou seja, o nosso ciclo de Carnot ele é composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas aqui no nosso plano PV, pressão pelo volume, e isso válido para um gás ideal, que a gente está falando aqui de gases ideais, aqui como o nosso fluido operante aqui nessa máquina de Carnot. Então, com base nesse texto, nos conhecimentos prévios, pode-se concluir que esse ciclo é composto por duas etapas, adiabáticas e duas isotérmicas. É o que ele está dizendo aqui na letra A. Duas etapas adiabáticas e duas isotérmicas, como a gente viu. Duas isobáricas está errado, isocórica, que é mesmo volume, sem mudar volume, está errada. Adiabática e isocórica, isso aqui está errado. Isobárica, ou seja, mesma pressão, e isocórica, mesmo volume, também está errado. Então a gente fica aqui sem sombra de dúvidas com a nossa alternativa A, mais uma vez, nessa nossa questão aqui de número 51. Vamos então agora já para a questão 52. Essa nossa questão 52, ela diz assim, ó. A figura mostra um trapézio isósceles, ABCD, no qual estão localizados os vetores x e y. Aqui é a figura que ele dá para a gente. E ele continua dizendo assim, sabendo que Mzão é o ponto médio do lado AC, ou seja, esse ponto aqui, esse Mzão é o ponto médio desse lado aqui, ok? E que as medidas das bases AB e CD do trapézio valem respectivamente 11 e 15, ou seja, AB vale 11 e CD vale 15, é isso que ele está dizendo para a gente.
pode-se afirmar que o módulo de x mais y vale, ou seja, o módulo do vetor dessa soma, desses dois vetores, x mais y vale quanto? Olha só, uma questão bem legal essa questão. Veja só, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever vetores para esses segmentos. Por exemplo, esse segmento AM, eu vou escrever um vetor assim, ó. Esse vetor aqui, ok? Esse vetor aqui é o vetor, vamos chamar de MA, o vetor MA. E daí eu tenho um outro vetor aqui, olha só, acompanha para você entender como que eu vou fazer essa questão. Um outro vetor aqui, que eu vou chamar de AB, ok? Certo. Se você reparar, eu tenho que esse vetor x, ele é justamente a soma de MA mais AB. Ou seja, quando eu somo MA mais AB, eu vou ter exatamente o vetor x. É como se você imaginasse uma pessoa caminhando. Ó. Quando a pessoa caminha e sai daqui para cá e depois vem para cá, é a mesma coisa que ela saísse aqui, ó, direto aqui por cima do vetor x. Então eu posso dizer que o vetor x ele é igual ao vetor MA mais o vetor AB. Ok, esse é o vetor x. Vamos analisar agora o vetor y. No vetor y, eu vou escrever esse vetor aqui, olha só. Vou colocar até de outra cor aqui para melhorar a nossa análise. Olha só, vermelho. Vou escrever esse vetor aqui, que é o vetor MC. E vou escrever esse vetor aqui, ó. Eu vou destacar ele aqui para você. Então esse aqui é o vetor MC e esse aqui de baixo é o vetor CD. Ok. Se você reparar, o vetor y, da mesma forma que o vetor x, ele é a soma do vetor MC com o vetor CD. Mesma coisa. Ó. Se eu pegasse uma pessoa, se ela andasse aqui, ó, daqui para cá e depois para cá, seria a mesma coisa dela andar aqui direto pelo vetor y. Então eu posso escrever que y, olha só, esse vetor y, ele é igual à soma do vetor MC mais o vetor CD. Ok. Mas repara uma coisa, se você prestar bem atenção, vou até destacar para você aqui, ó, o vetor MA e o vetor MC, eles têm o mesmo módulo e apenas sentidos contrários. Vamos lembrar disso, ok? Já já eu destaco aqui porque que eu tô, já eu mostro porque que eu estou fazendo esse destaque. Então vamos lá, vamos somar os dois vetores, é isso que ele quer para a gente, x mais y. Quando eu somar aqui esses dois vetores, veja só, eu vou ter o seguinte, ó, o vetor x mais o vetor y, ele vai ser exatamente igual, ó, vamos colocar aqui o vetor x, esses dois, essa soma, ele vai ser igual a MA, o vetor MA, mais o vetor AB, ok? E o vetor y, tá aqui, ele vai ser igual ao vetor MC mais CD. Mas lembra que eu te falei, olha só, lembra que eu te falei agorinha, eu destaquei para você que o vetor MA, ele tem sentido contrário, é o mesmo módulo, tem a mesma direção, mas ele tem apenas sentido contrário ao vetor MC. Então eu posso escrever ó, que MA é igual a menos MC, porque estão apontando aqui em sentidos contrários e tem o mesmo módulo, já que M é o ponto médio desse segmento aqui, ok? Se são simétricos dessa forma, se eu tenho aqui ó, o sinal contrário, eu posso escrever assim, ó, deixar aqui bem explicadinho para vocês. X mais y vai ser igual a, no lugar de MA, eu vou colocar menos MC, aí repito o resto, mais AB, mais MC e mais CD. Repara numa coisa, esses dois aqui vão se cancelar, ó, porque eles têm o mesmo módulo e sentidos contrários e também a mesma direção. Então eu vou ter finalmente que esse vetor x mais y, ele vai ser igual, o módulo desse vetor x mais y, ele vai ser igual aqui ó, ao módulo, olha só, da soma dos vetores AB mais CD. E eu tenho esses valores, porque a questão dá pra gente, ó. A questão diz pra gente que AC vale 11 e CD vale 15. Então, quando eu somar isso daqui, olha só, eu vou ter 11U mais 15U, e eu vou ter exatamente isso daqui, igual a 26U. Essa é a nossa resposta, a resposta dessa nossa questão. A gente marca aqui, sem sombra de dúvidas, a nossa alternativa D de Deus. E vamos para a nossa
próxima questão. Olha só, acho que a nossa próxima questão já é a penúltima, já estamos quase finalizando aqui. Essa resolução de questões da prova da Unicristos de Medicina, uma prova bem interessante. E nessa questão 53, vamos ver o que ela diz pra gente. Vamos ler. A figura a seguir ilustra a órbita elíptica executada por um planeta P, ao redor de uma estrela fixa em um dos focos da elipse na posição mostrada. Está aqui a estrela em um dos focos. Ok. Ele continua dizendo assim, ó, sabendo que o planeta P, indo de X para B, varreu uma área A, achurada, essa área aqui, ó, em cinza, em um tempo de 3 meses terrestres, ou seja, o planeta ele veio daqui para cá em um tempo de 3 meses terrestres, quanto tempo esse mesmo planeta levará para dar o que é uma volta completa ao redor da estrela? Veja só, é uma questão que trata da segunda lei de Kepler. Olha só, segunda lei de Kepler, que diz que o raio vetor, ou então essa reta imaginária que liga o planeta ao vetor, ela varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, é uma velocidade areolar, essa palavra esquisitinha que a gente chama, constante. Então eu posso escrever o seguinte, ó, veja só. Dessa segunda lei de Kepler, eu posso escrever que a velocidade areolar da área, né, ela é igual à área varrida em um determinado intervalo de tempo. Como ela é constante, eu vou igualar duas situações. Eu vou igualar a situação nessa primeira aqui, ó, quando ele vai de X para B, a situação quando ele vai de X e dá uma volta inteira até voltar a X. Eu vou igualar essas duas situações, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Ó. Eu vou escrever, na primeira situação, área sobre o tempo, que é 3 meses, que a questão dá pra gente, ó, 3 meses aqui. Então, em 3 meses ele vai varrer essa área indo aqui de X até B. Ok. Acontece que se a gente observar, a área total desse elipse, ela é A mais 2A, que é 3A, que é essa parte de baixo, ou seja, essa parte aqui de cima, ela também vale 3A, já que é simétrico. Então, a área total aqui vai ser quanto? 3A mais 3A, 6A. Então, quando eu for igualar aqui, veja só, vai ficar assim. A sobre 3, a primeira situação, igualando a segunda, que é quando ele dá uma volta completa. 6A sobre o tempo que a gente quer. Então, eu vou cancelar esse A com esse A. Quando eu multiplico aqui em cruz, eu vou chegar à conclusão que o nosso tempo procurado ele vai ser, olha só, 3 vezes 6, vai dar aqui para a gente o valor de 18 meses terrestres. E essa daqui é a resposta dessa nossa questão, 18 meses terrestres. Alternativa C, nossa resposta sem sombra de dúvidas. E agora sim a gente vai para a nossa última questão aqui do vestibular de Medicina da Unicristos. Questão 54, olha só, questão 54 que diz o seguinte. Uma esfera maciça de raio R está presa à parede por um fio AB inextensível, de massa desprezível e de comprimento R, ou seja, o comprimento do fio é exatamente igual ao raio dessa esfera. O ponto C representa o centro da esfera. Ok. Tá aí a figura e ele continua dizendo para a gente o seguinte. Sabendo que não há atrito entre a parede e a esfera e que a massa da esfera vale 60 kg a massa, quanto vale o quê? A força de contato que a parede faz sobre a esfera, ou seja, a força normal. Pessoal, vamos analisar aqui essa questão. Olha só. Vou colocar aqui uma outra cor para a gente analisar o seguinte. Quais são as forças que estão agindo nessa esfera? A gente tem a força peso, ok? Força peso, vou chamar de P. A gente tem esse valor, é 60 vezes 10, já que a gravidade é 10, é 600 newtons. A gente tem aqui também a tração, que a gente não sabe quem é, tração que age aqui no fio. E eu tenho a normal, que é o que a gente quer, que é a força aqui de contato da parede com a esfera. Então vamos lá. Se a gente perceber, olha só, vou desenhar aqui mais abaixo, eu vou ter o seguinte, ó. Aliás, já pegando dessa mesma figura aqui mesmo,
eu posso colocar esses vetores de uma forma mais conveniente. Como assim, professor, de uma forma mais conveniente? Eu vou colocar assim, eu vou desenhar, eu vou montar um triângulo com esses 3 vetores. Como essa esfera está em equilíbrio, esse triângulo tem que formar um polígono fechado. Lembra que quando os vetores formam um polígono fechado, a resultante é 0? Então pronto, tem que formar um polígono fechado. No caso, um triângulo fechadinho. Aqui eu vou colocar o N, vou colocar o peso bem aqui e vou colocar, olha só, a nossa tração aqui. Tração, peso e aqui a nossa normal, o nosso N. Ok, então eu já tenho aqui o esquema das forças. Observe uma coisa, eu vou apagar aqui essas forças para o desenho não ficar tão bagunçado. E eu vou ver com você aqui a questão dos ângulos, veja só. Aqui, essa distância que eu desenhei agora é o raio dessa esfera. Essa distância de B até C aqui é o raio também, e essa distância AB, que é o comprimento do fio, também é o raio. Ou seja, então eu vou ter que essa distância aqui total, veja só, ela vai ser igual a quanto? 2r. E daí eu tenho um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, que é esse mesmo ângulo aqui, ó, ok? Então o que acontece? Quanto é a tangente desse... Aliás, a tangente... Não. Quanto é que o cosseno, melhor dizendo, o seno desse ângulo θ? Olha só, o seno de θ vai ser igual a cateto oposto, que é r, sobre a hipotenusa, que é 2r. Então, r sobre 2r aqui pra gente. Ok, então o seno de θ vai ser igual a 1/2, logo o nosso θ ele é igual a 30 graus. Nosso θ é igual a 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui que eu desenhei, ele é igual aqui pra gente a 30 graus. Ok, lembra o que eu quero e o que eu tenho? Eu quero esse N e eu tenho esse P. Então o que eu vou fazer? Aqui nesse outro triângulo eu vou calcular a tangente dele. Justamente tangente do ângulo de 30. Justamente porque nesse triângulo o cateto oposto é a normal, que é o que a gente quer, o módulo da normal, e o cateto adjacente aqui é o módulo do peso. Então quando eu faço esse cálculo, olha só como vai ficar. Eu vou ter o seguinte, tangente de 30 vai ser igual a módulo da normal sobre o módulo do peso. Ok? Aqui eu estava pegando os módulos. Bem, quanto é que é a tangente de 30? É seno de 30, que é 1/2, sobre cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai dar 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai dar raiz de 3 sobre 3, não é isso? Raiz de 3 sobre 3. Ou então 1 sobre a raiz de 3. Mesma coisa, né? 1 sobre a raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a normal, que é o que a gente quer, sobre o peso, que é 60 vezes 10, 600. Ok, o peso é 600. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o raiz de 3 sobre 3 mesmo. Vou tirar isso daqui. Vou colocar mais para próximo, para ficar melhor para a gente. Olha só. Vou colocar aqui. Eu vou pegar e fazer os meios pelos extremos nessa equação aqui, para a gente finalmente achar o N. Veja só. Vou ficar com N igual a 600 vezes raiz de 3 sobre 3. Faço a divisão, 600 dividido para 3 dá 200. Então eu vou ter N igual a 200 raiz de 3 newtons. Essa daqui, a gente tem aqui o módulo dessa força normal, que é o que ele pede para a gente, a força de contato. E a gente marca aqui, sem dúvidas, a nossa alternativa B, que é a resposta dessa nossa última questão aqui, questão 54, de Física da prova da Unicristos de Medicina. Bom, pessoal, espero ter te ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Ou então você pode ir aqui no Instagram e me perguntar. E é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.